Bom dia. Bom dia! Que honra estar aqui contigo, uma de várias, porque assunto com você eu tenho vários. Com certeza vamos fazer aí uma sequência de assuntos propedêuticos, igual você falou. Vamos lá para o nosso assunto, porque ele é meio extenso, e senão a Esse gente não consegue cobrir tudo. assunto tão importante, pouca gente fala, pelo menos 80% do volume do meu consultório, não sei no seu, mas ou as pessoas têm constipação, ou vem por algum outro motivo, mas também tem constipação. E toda vez que a gente conversa, é tipo, mas foi investigado? E aí, o que, que aconteceu? Você já procurou tratar isso? Digamos assim, que dos 80% nunca fizeram uma investigação e essa constipação é sempre colocada ou na conta da alimentação, né? Tem que beber mais água, tem que comer mais fibra, ou essa constipação simplesmente é assim mesmo, a sua mãe era, você sempre foi, é assim mesmo, contente-se com o seu intestino não funcionando, né? Como se fosse Pronto. algo que desse para se contentar, gente. Por favor, né? Você tem que se contentar com o seu intestino funcionando e feliz, e não em não funcionando, né, Eurípides? Pronto. E É o que o professor Murilo Pereira falou, né, na semana da saúde intestinal. Não é normal, gente. Então, não é vamos mas investigar, né? exato, e precisa fazer a investigação. A gente tem que deixar de achismo. Eu acho que é por isso. Eu acho. Gente, existem os meios diagnósticos e é justamente por isso que eu chamei o doutor Eurípides. Nós vamos conversar como investigar esse trato digestivo e por que você não está tendo esses movimentos peristálticos de forma adequada. Exato. E surgiu também por conta de uma colega nutricionista, que eu estou no grupo de modulação intestinal do Murilo Pereira, grande parte ali dos alunos são nutricionistas. E ela, curiosamente, botou uma manometria lá. Gente, alguém entende disso aqui? Porque apareceu esse problema. Eu já fiz tudo, mudei a alimentação dessa paciente, ela não melhora. Isso aqui é raro. Aí eu falei, não, senhora, isso aí é o que tem de mais comum, que é as obstruções de saída, né? Que o pessoal não investiga. E Não. é grande parte das causas da obstipação em mulheres, né, Ana? Exatamente. Então, vamos lá. Você quer começar pela manometria? Não, vamos lá. Eu E hoje, vou começar no básico, tá? Primeira coisa que a gente até conversou. Exame físico, toque retal. Não é coisa só de proctologista, gente. Um clínico, um bom clínico tem que saber um toque retal, que um toque retal vai te dar algumas informações nessa questão da obstrução de saída. No toque retal você sente a hipertonia do esfíncter interno, que é o principal da fisiopatologia das fissuras anais. Então, uma inspeção, você vai ver se tem uma fissura, que a fissura pode ser causa da hipertonia, ou a hipertonia é a causa da fissura. E aquela pessoa está com o intestino preso porque esse músculo não está relaxando para ela evacuar. Então, num simples toque retal, olha o tanto de informação que já me dá, né? Sem contar a anoscopia, que é igual um espéculo vaginal, só que é para o ânus, que a gente consegue ver bem os primeiros 10 centímetros do ânus, que vai mostrar também essa questão da hipertonia, até tumores de canal anal, né, que não são tão raros assim, né, e pode ser a causa da obstrução. Paciente de 50, 60 anos que nunca foi no médico, tem que dar uma olhadinha na porção final, que obstruções de saída, eu tenho que pensar nos tumores também, né, Ana? com certeza, principalmente se houver alteração da forma das fezes. Muita gente tem alteração da forma, o cocô ele começa a sair como se fosse em fita e acha que é normal. Não é normal, tá, gente? A alteração na forma, como que essas fezes saem, a gente precisa fazer essa investigação. Eurípides, deixa só, eu não sou boa desenhista, mas só para o pessoal entender se mais ou menos, não sei se dá para entender. O reto
é a parte onde, assim, na verdade, o reto, isso você deve, né, discutir isso melhor do que eu, o reto, que forma uma ampola em cima, ele recebe essas fezes bem formadas e quando chega mais ou menos a uns 100, 150 gramas, a distensão dessa ampola faz o estímulo para evacuação, é a vontade, aquele primeiro estímulo para evacuar. O reto, ele não armazena fezes. É assim, Exato. distendeu, aí tem o estímulo e evacua. E aqui embaixo fica o ânus, que é isso que o Dr. Eurípides está falando, que é um tubinho que é mais ou menos uns 3, 4 centímetros, né, Eurípides? Que fica fechadinho, tá? Que forma esse canal anal, que é nesse tubinho, nesse canal anal, que ele tá falando da fissura e da hemorroida. A hemorroida ela também fica nesse canalzinho, né? Que é que fica Sim. fechadinho. Ele é bem fechadinho, fica ali fechadinho. E aí tem os músculos, que mantém, que é isso que ele tá falando da hipertonia. Ele fica assim, exatamente assim. O reto e aqui o canal anal. Isso. E o pessoal tem que entender também, Ana, que o reto é um órgão sensitivo, tá? Então ele tem que estar funcionando muito bem a inervação ali para que você evacue de forma correta. E mais uma vez, o exame de manometria no retal me mostra como está a sensibilidade desse reto, que às vezes ele não está interpretando direito o recebimento das fezes ali, para dar esse primeiro estímulo que você falou, e isso pode ser a causa da pessoa não estar evacuando corretamente. Perfeito. E porque o pessoal pensa que investigar intestino preso já vai direto para a colonoscopia, né? E esquece da manometria no retal, que dá muita informação importante para a fisiologia da evacuação, que não é a colonoscopia. A colonoscopia tem a importância dela para anatomia, para prevenção de câncer de cólon, mas para constipação o melhor exame é a manometria no retal. Eu gosto de falar assim que a colonoscopia ela é uma câmera, é um tubo com uma câmera na ponta em que ele vai entrar e vai olhar. Ele vai ver a mucosa, a qualidade da mucosa, mas ele não consegue definir qualidade de fisiologia, de contratura. Então, assim, até mesmo para investigações, é claro que tem que ter, como por exemplo, investigações de diarreias, de síndrome do intestino irritável. Você não consegue. Ah, não, minha colonoscopia veio normal, doutora, tá tudo normal. Não, colonoscopia não avalia nem funcionamento e nem microbiota, né? Ela só olha como que está essa mucosa. É uma câmera que vai olhando e filmando. Então, assim, não, colonoscopia normal não quer dizer que esteja havendo um funcionamento normal e adequado. Verdade. Excelente falar isso. E, continuando, só para terminar a questão das obstruções de saída, a manometria no retal, ela também mostra para a gente uma patologia que é muito comum em mulheres, que é a contração paradoxal do músculo pubo-retal. O reto, ele fica tortinho quando você não vai evacuar, porque ele é abraçado por esse músculo que deixa ele fechado, deixa o reto torto. Acima daquilo ali fica o cocô. A pessoa que tem a fisiologia normal da evacuação, esse músculo relaxa, retifica o seu reto, aí que você vai ter aquilo que a Ana falou, a primeira sensação, né, do reto recebendo alguma coisa, nem que seja gases, tá? Porque esse músculo segura até gases, né? Aí você vai, a pessoa que evacua normal, que faz aquilo que eu costumo pregar, que são 5 minutos para o seu intestino, recebeu essa informação, vai sentar no vaso, esse músculo relaxa, você evacua, esfíncter interno relaxa, evacuação, maquininha de churro, funciona perfeitamente. Isso para quem tem uma evacuação normal. Quem tem os reflexos mantidos, o gastrocólico, o cólico-cólico, uma série de reflexos que condiciona a evacuação. A maioria das pessoas que tem o intestino preso tem esse músculo contraído na hora errada, tem o esfíncter interno contraído na hora errada e precisa de um treinamento, por exemplo, o biofeedback anorretal,
que é uma fisioterapia do ânus, tem eletroestimulação. Então tem várias soluções, gente. Então não é só fibra, colocar ou tirar fibra, não é só aumentar a água. Tem muita coisa aí para ser investigada. Perfeito. Isso aí é. Gente, eu sempre coloco assim, as pessoas colocam na conta da alimentação problemas que não são alimentares. Né? Você tem um problema desse de relaxamento muscular, você pode colocar o que for na sua alimentação, não vai resolver o problema de base. Então, saibam o que está acontecendo e aí tratar com fisioterapia. Ah, doutor, eu já falei, eu não quero ouvir mais pergunta de qual é o melhor laxante. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu sei que não é um assunto, mas se sobrar, você poderia falar um pouquinho mais sobre o biofeedback, que é uma coisa que pouca gente, né? Pouca gente, sei que você faz, né? Tem um pessoal que faz contigo. Sim, sim. Não, tem a ver com o assunto, sim, porque a constipação, vamos pôr assim, 1 em cada 4 pessoas é por obstrução de saída, tá? Tem algum grau de obstrução de saída e tem algum grau de melhora com biofeedback. Não sei se assistiram a live ontem com a fisioterapeuta, que ela fala do LPS, que é uma pressão negativa que você faz, que eu já vou procurar para introduzir no meu biofeedback, para ajudar na evacuação, que estimula o nervo vago, os baroreceptores do nervo vago. Então, a manometria, gente, nada mais é do que ensinar vocês a conhecer essa musculatura, a saber trabalhar essa musculatura e vai ensinar vocês para o resto da vida. São exercícios para o resto da vida. Tem exercício para fadigar o bulbo retal, que você faz várias contrações forçadas e repetitivas várias vezes. Aí você fadiga ele, aí você senta no vaso para evacuar. Tem o que fadiga o esfíncter interno, que é uma contração forçada. Você contrai o externo, acaba contraindo um pouquinho o interno, por um tempo prolongado, aí você chega na fadiga desse músculo, aí você evacua. Então são exercícios que a gente ensina a propriocepção. O paciente vai começar a se conhecer melhor, né? Perfeito. E Eurípides, você já viu um aparelho de eletroestimulação em que chama saúde portátil? Ele é muito usado, por exemplo, para treinamento de assoalho pélvico, principalmente mulheres com incontinência, mas que também né, mexe com essa parte do assoalho pélvico. E eu acho que talvez seja até uma opção interessante para fazer esse tipo de treinamento. É muito legal porque ele é gamification, né? Você faz pela tela do celular, ele vai te dizendo, você coloca, né? No caso da mulher, como esse é um aparelho, existe o aparelho masculino e também existe o feminino. E aí você coloca, ele é um sensor, então ele sente a musculatura e vai pedindo para você contrair. Aí, tipo, tem bolinhas, por forma de jogo, e você vai acompanhando no celular. E aí vai contraindo, aí ele vai dizendo, mantém, solta, relaxa, isso, tá indo bem, não tá, não é esse, é o outro. Assim, é uma coisa fantástica, né? E Ana, eu queria muito ter uma fisioterapeuta de assoalho pélvico aqui em Brasília, sabe? Vinculada a mim. Mas é uma coisa tão difícil, né, de encontrar. Não sei se você tem alguma aí, para justamente aplicar esses protocolos, sabe? Aqui eu tenho, mas eu também tenho indicado muitos pacientes para, claro, tem que passar com a fisioterapeuta, até para ela fazer a avaliação do assoalho pélvico em si, mas eu também tenho indicado muito aos pacientes para comprar esse aparelhinho, que é um aparelhinho portátil, e você faz os exercícios em casa. É fantástico. Depois você me passa, então, que eu quero ter mais essa cartinha na manga aí, viu? Fantástico o negócio. Mulheres, tenham. É para mulher. Pronto. Homens também, né? Porque a mulher tem toda a questão do assoalho pélvico envolvida. Exato. Mulher, por causa do parto normal, por causa de retocele, que é uma coisa que não é tão falada. Retocele, o intestino, na hora de contrair, ele se enluva, né? Ele entra dentro do outro, ou a vagina empurra o reto.
Tudo isso vai prejudicar uma evacuação. E é obstrução de saída também, que é investigado com alguns outros exames um pouquinho menos conhecidos, que é o que a gente vai entrar agora, sabe? Vamos supor, enema opaco. É um exame que é antigo, mas dá muita informação para a gente, tá? Justamente as retocélias, as intussuscepções que acontecem quando a pessoa faz a contração. Não sei na sua região, mas aonde eu formei, onde eu fiz, tinha muita doença de Chagas. Então, para ver os megaretos, para ver os dólicos-sigmoides. Então, é um exame que tem a sua indicação, porém, como é muito barato, a maioria das clínicas não tem feito, né? Reclamam para fazer. Porque, além de ser muito barato, ele tem um preparo mais demorado, né? Assim, não é só ir, bater o raio-x e foi embora. Exato. Aí entra um outro que dá muita informação, mas esse provavelmente só em laboratórios de pesquisa de universidades, pelo trabalho que dá e não tem retorno financeiro, que é a videodefecografia, que nada mais é do que uma sala na qual o paciente vai evacuar uma pasta de bário. E aquilo ali mostra toda a dinâmica da evacuação e da pelve da pessoa, né? São exames, vamos dizer, que dá muita informação, mas que hoje em dia caiu em desuso por questão financeira, né? Aqui eu não tenho. Aqui eu também não tenho. Eu acho que só em São Paulo, na Unifesp, na USP, que o pessoal mexe com pesquisa, né? Para conseguir ver esses exames. E dos exames, né? Falamos do enema opaco, ultrassom endoscópico, para ver algumas questões de lesões musculares, sabe? Abscessos, fístulas. Dá muita informação para a gente. Ultrassom, a ressonância magnética da pelve. Então, são alguns outros arsenais. E tem um também, não sei se você consegue fazer aí, que é a tomografia com triplo contraste, que é via oral, via venosa e via retal. Injeta contraste ali também, dá muita informação. E o pessoal chia também, as clínicas de radiologia, para fazer esse enema aí com algo radiopaco para conseguir ver um pouquinho mais, né? Uhum. Aqui eu consigo, mas realmente, geralmente o paciente ele tem dificuldade para marcar, mas consegue marcar. Como você falou, atrapalha o fluxo, né? Porque assim, a tomografia normal, o paciente chega, pega a veia, aí vai, sai. E quando a gente pede com contraste, aí tem que colocar a sonda, tem que colocar o contraste, e o paciente fica muito mais tempo. Então, eles tiram um pouco para fazer, mas acaba fazendo. Coloca empecilhos, mas acaba fazendo. Pronto. Aí, para fechar esses exames um pouco mais diferentes, vamos falar assim, não sei se você já tem o costume de fazer, ou já fez até para pesquisar as atonias colônicas, que são esses cólons que já distendeu demais, lesou as fibras nervosas, então ele já não tem aquela contratilidade normal. Pacientes chagásicos também, que já tem lesão desses plexos, né? Que é o tempo de trânsito colônico, que a gente faz o paciente comer, engolir comprimidinhos que tem algo radiopaco ali, né? Que tem uma esferinha de metal, vamos falar assim. Ele engole aquilo ali, a gente tira um primeiro raio-x 100 e meia hora depois, um dia, 3 dias, tem uns protocolos que vai até 10 dias, né? E, de acordo com isso, divide o abdômen do paciente em 3 quadrantes, põe uma pirâmidezinha, e se ele tiver mais do lado direito, determinado período, taxinhas, né? A gente pensa mais na atonia colônica. Aquele que concentra muita dessas taxinhas, desses ferrinhos na saída, caracteriza a obstrução de saída, né? É um exame que também dá muita informação para a gente, para o
para o paciente com o intestino preso? Aqui eu faço o raio-x contrastado para poder avaliar o tempo de esvaziamento do contraste, não é com taxinhas, né? Que aí a pessoa ingere e avalia o trânsito do delgado e o trânsito do intestino grosso. Excelente. Que também é Ana, o trânsito, né? é um bom exame também. Você tem alguma experiência com as cápsulas endoscópicas? Durante a residência, né, a gente teve um treinamento, mas isso já. Na época, não vou falar a idade, mentira, eu vou falar, né? Tem uns 10 anos já. Na residência de endoscopia, a gente fazia assim o treinamento. A cápsula, ela dá o tempo, porque assim, eu acho que o que poderia ser usado, porque ela dá o tempo de entrada e o tempo de saída, né? Então acaba que também avalia a velocidade e é um exame que alia com imagem, né? Que ela vai batendo foto, então você, né, poderia aliar o tempo de imagem com o tempo de velocidade. Mas eu não tenho experiência prática em usar isso para avaliação de tempo de evacuação, não, tempo de processamento até a cápsula ser eliminada. Uhum. E que é uma coisa que né, Eurípides, também poderia. Ajudar, né? Porque não tem muito exame que consegue ver, fazer imagens de delgado, né? Delgado é uma área meio obscura aí, que a gente vê ou só o finalzinho com a colonoscopia, ou só o comecinho com a endoscopia. As enteroscopias, tipo assim, elas são tão complicadas, tão complexas, o aparelho é diferente, o próprio o preparo do tratamento, o paciente tem que estar em centro cirúrgico para poder fazer. Eu acho que acaba ficando também muito para centros de pesquisa ou concentra uma única pessoa numa macro região e essa pessoa que faz todos os exames. Mas realmente o delgado ele acaba sendo uma área cinzenta, né? Principalmente para diagnóstico de sangramentos de delgado ou tumores de delgado, ainda bem que tem pouco. Deus fez certinho, né? É raro tudo isso. Então, temos que concentrar na nossa área, né, Ana Marta? Que é a colonoscopia, sim, para prevenção de câncer, para uma série de fatores. Eu fiz um post esses dias com a foto de um pólipo que eu retirei na própria colonoscopia. E eu falei lá que só morre de câncer quem quer, quem não faz, de câncer de intestino grosso, tá? Quem não fez o exame na hora certa, ou tem uma doença familiar raríssima, né, que faz ter isso muito cedo, que é as poliposes familiares, etc. Mas no geral, se você começar a prevenção na idade certa, que eu já falo 45, já estipulei isso, dificilmente você vai pegar uma lesão já muito avançada, que na própria colonoscopia você não consegue tirar. Aí uma pessoa ficou meio brava, que indelicadeza, um médico falando que só morre desse câncer quem perdeu familiar com esse câncer e está na fila do SUS esperando mais de um ano, ó, meu querido. Um ano esperando, tranquilo, para fazer uma colonoscopia, porque a colonoscopia, se você aos 45 deu entrada, fez o pedido, fez aos 46, tá ótimo, tá no lucro. É um exame realmente que é mais caro, que as pessoas, que o próprio governo não divulga muito justamente por uma questão de preço. E eu pus isso para mim como uma missão, Ana, a missão de divulgar sobre o câncer coloretal. Perfeito. Eurípides, eu fiz parte de um sistema, assim, eu implementei um programa para detecção de câncer precoce numa cidade aqui do interior do Maranhão e a gente treinou muitos pacientes para essa unidade. E a gente fazia cerca de 100 colonos por mês, no intuito de detecção de pegar pólipos, né, e fazer o precoce, o diagnóstico precoce. A gente chegou, foi o quê? Durou uns 2 anos esse projeto, então foram mais de 1.000 exames que foram feitos. E foi até o tema do meu TCC, que eu demorei anos para fazer o TCC da residência, foi esse.
E a nossa taxa de detecção de pólipo, é claro, assim, a gente pegava não só exame precoce, né? Os que entraram no protocolo de taxa de detecção de precoce, né, de detecção de pólipo, foi diferente. Era diferente, eram pessoas abaixo de 50 anos, que não tinham familiar com câncer, mas a nossa taxa de detecção de adenoma ficou em torno de 45%. Olha só. Então, esse paciente ia ficar com esse adenoma por anos a fio, né? 10, 15 anos, isso aí Quer fazer um... podia virar um câncer. Então, assim, só para vocês entenderem o que é isso, a gente pegou pacientes que não tinham fator de risco nenhum para ter câncer, né? Que é o que eu excluí que a gente exclui da taxa para calcular essa taxa de detecção precoce de adenoma. Eu só colocava pessoas abaixo de 50 anos que não tinham história familiar de câncer e que não tinham antecedente de câncer. Ou seja, pessoas que estavam fazendo o exame como prevenção. E nesses 45% eu fiz o diagnóstico de pólipos, que é essa fase que esses pólipos, pólipo na verdade é adenoma, porque pólipo inflamatório era excluído também, né? Então eram os adenomas diagnosticados pela histopatologia. E aí, ou seja, quase metade desses pacientes tinham algum pólipo do tipo adenoma. É muita coisa, né, Eurípides? Muita coisa. Por isso que eu vou bater o pé, pode achar ruim, quem quiser achar ruim, mas eu vou frisar a importância da colonoscopia precoce. Sangue oculto dá muito falso positivo e falso negativo também. Então, gente, sangue oculto eu nem uso. Você usa? Eu uso mais, assim, porque na verdade, quando a gente pensa em alergias, intolerâncias, ou o sangue ele é visível ou não tem valor de predição de gravidade de doença, né? Então, assim, no coprológico ele vem o sangue oculto, mas isso não tem um significado muito grande para mim, porque ou o paciente vê o sangue, por exemplo, um Crohn, uma retocolite, ou o paciente vê o sangue, ou se for só sangue oculto, não tem tanto significado de gravidade de doença. Então, não é Pronto. um parâmetro que eu uso. Pronto. Já que você tocou no assunto, eu sei que você entende muito bem, não estava programado, isso se você quiser. Explica pra gente um pouquinho o coprológico funcional. Nossa! E você sabe que o coprológico também é um dos exames que eu peço para paciente com constipação, porque né, na verdade, toda constipação ela leva a uma desbiose, né? Ou ela vem por conta de uma desbiose, ou ela leva para uma desbiose, né, Eurípides? Não tem como. Sim, É uma casadinha. Quem tem constipação crônica vai ter alteração das bactérias intestinais. E às vezes tem uma coisa, o predomínio, né? Isso aí você entende mais do que eu, que é o metano, as bactérias produtoras do metano, elas são extremamente constipantes. Então, assim, quando você tem um predomínio das bactérias que produzem o metano, você tem uma alimentação da constipação que alimenta as bactérias, que alimenta a constipação, que alimenta as bactérias, né, Eurípides? Ana, isso é tão legal porque, inclusive, é condição de sarcopenia em idoso essas bactérias, Sim. entendeu? Uhum. Então, é mais complexo do que o pessoal imagina, tanto o metano quanto o ácido sulfítico, se eu não me engano, que o Dr. Jean consegue medir com o aparelho. O ácido sulfítico também? Ele já arrumou um quarto compartimento no aparelho dele para estar medindo também. Isso é E quem legal. tem a válvula iliocecal incompetente, sobe a curva lá, mostra direitinho. Porque o ácido sulfídico, gente, é o que dá o cheiro de podre, né? Digamos assim. Ele indica-se uma fermentação putrefativa. E é uma coisa assim, é muito. O metano, ele tem um cheiro, assim, cheiro, né? Os puns não são iguais. O metano tem um cheiro de metano, mas sabe aquele cheiro de ovo podre? É por causa do excesso de ácido sulfídico. E tanto o metano quanto o ácido sulfídico, eles é um conceito muito interessante para a gente, né, Eurípides? Que é o Sim, gasotransmissor. Da mesma forma que a gente tem o neurotransmissor, que são os neurotransmitters, em inglês, a gente tem os gasotransmitters,
que esses gases produzidos no nosso intestino, ele também tem uma função biológica fora do nosso intestino. Ah, mas como Exato. produzido no intestino atinge outras localizações? Ué, o teste expiratório, a gente expira o gás que foi produzido no intestino. E está saindo pelo pulmão. Exatamente. Então, gente, o que acontece no intestino, ele não fica só no intestino. Então, essa produção de gases, elas podem ativar reações inflamatórias em lugares fora do nosso intestino. Então, é isso, todo o nosso, tipo assim, todo o resultado dessa fermentação, dessa putrefação bacteriana, ela gera fatores, né, ativações inflamatórias que não ficam restritas ao intestino. Inclusive os gases produzidos no processo alimentar. Né? Os gases, é importante, o Eurípides falou, né, que esse aparelho que mede 4, né, Eurípides? 4 tipos de gases. Se você quiser, deixa eu detalhar um pouquinho para o pessoal entender. O Dr. Jean, ele adaptou um aparelho que era de uso industrial para que fazia medidas de contaminação de gases em trabalhadores. Ele adaptou isso, é como se fosse um bafômetro, o paciente sopra antes, aí ele consome algum lactose, algum frutano, né, alguma coisa ali que vai fazer com que a bactéria consuma, e o que ele mede? Acetato de metila, que é do primeiro compartimento, que vai mostrar aquelas pessoas que têm maior produção de gases até o ângulo de Treitz, que é o acetato de metila. H2, que é o segundo compartimento, que é o delgado, que esse é o que os aparelhos normais medem, eles só medem esse. Tá? Tem o metano também, né? Isso. Os industriais tradicionais, né? Que não é esse adaptado ao Dr. Jean. E mais esses dois, que é o metano e os derivados do enxofre também, que ele consegue medir e faz a curva. Aí depois de consumir esse produto, que é para a bactéria comer, no caso, né? Ele mede meia hora. Se você quiser, você pode fazer até 3 horas depois. O paciente se propor a ficar ali no consultório. Antes, aplica, aí meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas, 3 horas depois. E faz a curva. E essa curva que você interpreta o grau de desbiose, qual compartimento está mais acometido, se a válvula ileocecal é competente ou não. Dá muita informação, é muito interessante. Isso assim, é muito legal porque as pessoas elas precisam entender que precisa ver essa investigação, gente. Não é, então é tomar laxante, qual o melhor laxante? Não é só fazer as fezes escorregar o intestino fora. Você precisa alterar. Tem uma obstrução de saída, vamos atuar nisso. O cólon ele perdeu o peristaltismo por conta de anos e anos e anos de constipação, ou então por conta de uma doença que faz essa desnervação. O paciente é diabético, né? Faz neuropatia. Gente, faz uso de remédios, faz uso de anticoncepcional, faz uso de antidepressivos. Então, assim, gente, é preciso investigar o que está acontecendo para poder atuar na causa. Se fosse uma receita de bolo, é esse laxante aqui, você vai curar. Não é. Não existe isso. Qual é o melhor laxante, qual é o melhor protocolo. Não é receita de bolo, porque tudo depende da causa. E nisso, você falou aí, por exemplo, o coprológico. Quais são as informações que o coprológico fornecem para a gente? Eu tenho muita dificuldade de conseguir aqui um bom coprológico, não vou mentir. Às vezes eu preciso o paciente pedir 1, 2 vezes, porque é um exame que também é antigo, isso é mais da década de 70, já existia o coprológico funcional. Só que, assim, perdeu-se o costume. É igual falar assim, vamos lá, um raio-x contrastado, um enema opaco. Pra quê, né? Vamos fazer logo a colonoscopia. São coisas que não são nem correspondentes, mas assim, enema opaco, raio-x. Raio-x já é coisa antiga, né? Tá fora de moda. É igual fazer exame de fezes. Exame de fezes? Não, fazer exame de fezes não, tá fora de moda.
Só que o exame de fezes, gente, a fezes, ela é o produto final do seu processo digestivo. É aquilo que você vai examinar e olhar e ver o que está acontecendo realmente no seu processo digestivo. Então, existe, por exemplo, desde a avaliação do pH, né, que é a questão de acidez, que geralmente quando você tem fezes fermentadas por processo bacteriano, normalmente essa acidez está baixa, só que não é só isso, não é só um parâmetro, porque, por exemplo, às vezes o intestino ele começa a jogar mucina, então você vê lá muco, e o muco ele tem um pH mais básico, então às vezes o pH das fezes está 7, porque eu tenho dificuldade com isso, Euripides. Eles não me colocam a quantidade de ácidos orgânicos e nem de amoníaco. Eu tenho que ficar brigando com o laboratório. Porque se eu não vejo quanto que está de ácido e o pH está 7, às vezes o pH está 7 porque o intestino está jogando mucina como forma de proteção. Então aí Excelente. eu vejo a dosagem dos ácidos. Normalmente aqui, eu não sei aí, mas aqui eu tenho que colocar assim, coprológico funcional, botar entre parênteses, incluir digestibilidade. E às vezes eu ainda tenho que colocar assim, por favor, coloque a dosagem dos ácidos. Pronto. Para poder vir, porque senão No coprológico, Ana, eu ainda estou engatinhando. Eu quero começar a ter uma rotina disso, né? Por isso que tanto você quanto a doutora Denise de Carvalho trabalham muito bem com a questão do coprológico. Por isso que eu dei essa forçadinha de barra aí para você falar para a gente. Não, mas assim, é uma coisa fantástica. Por exemplo, você vê lá a questão dos ácidos orgânicos. Ácidos orgânicos se refere a uma flora bacteriana que faz fermentação de carboidrato. Já quando você tem amoníaco, você tem que a gente chama de putrefação. É diferente. Fermentação e putrefação. A fermentação se diz respeito aos carboidratos e a putrefação às proteínas, né? Faz putrefação. Então, assim, você tem um aumento do amoníaco. E, às vezes, o aumento do amoníaco, ele pode dar fezes mais básicas do que ácida. Então, por exemplo, é muito comum, né, Eurípides, paciente com coceira, prurido anal, faz tratamento para... Sim. Tratamento para... Micose... verme, o oxiurus, né? Então, o pirpan, aqui na minha terra é o tal do pirpan. Toda criança já nasce tomando pirpan. Toma pirpan, então continua coçando. E quando você vai ver, tem um ácido orgânico lá em cima e as fezes, por causa desse ácido, faz irritação local. E aí tem prurido anal por conta de acidose das fezes. Né? Ataca a hemorroida e faz prurido. A maior causa de coceira anal aqui em adulto, gente, não é verminose, não. Adulto dá pouca coceira. Quem dá muita coceira é criança. Aí você vai lá, pede um pH de 6 nas fezes e um ácido orgânico alto. Por isso que o paciente está com coceira. Excelente. Então, assim, aí você vê a questão, né? Geralmente, assim, vem escrito, aí vem a forma, a consistência, o cheiro, vem a questão, por exemplo, de eles olham a parte visual, presença de pedaços de comida intacto. Outra coisa, gente, pedaço de comida intacto não é para ter em fezes. Ah, doutor, eu como a cenoura e saiu um pedaço da cenoura. O que é isso? Você não está mastigando? Você não está mastigando, você não está produzindo enzimas digestivas corretamente, seu suco gástrico pode estar com problema, você pode estar com disbiose de qualquer um dos 3 compartimentos. Pode ser muita coisa. A Cândida que é minha tia, tá? Tem um laboratório em Bacabal, o Laboratório Bom Pastor. Não é porque é da minha tia, não, mas é um dos poucos lugares que às vezes dá vontade de mandar o paciente em Bacabal fazer esse coprológico, porque é um dos poucos lugares que o coprológico vem inteiro, completo, né? Do Laboratório Bom Pastor. Às vezes eu peço, gente, eu falo assim, é porque eu moro no interior. Eu só fico pensando, ai meu Deus, se fosse em Bacabal, eu conseguia pedir o coprológico do Bom Pastor que vem completo. Mas assim... Ana, o coprológico é um exame também que
é muito barato, não dá lucro para os laboratórios, por isso que eles não investem, né? Não. E, assim, tem uma paciente minha do Rio, que uma vez ela me mandou um coprológico, eu fiquei assim, nossa, que coprológico legal. É um cara, um médico que se especializou só em fazer coprológico, ele tem um instituto de digestibilidade, até esqueci quem for do Rio, depois se quiser o contato eu passo, que eu esqueci. Mas o cara, ele só faz coprológico, é claro, ele só cobra particular. Mas o coprológico do cara é fantástico, ele faz certinho, seguindo os protocolos. Ou seja, na verdade, é questão também de você fazer uma coisa muito bem feita e colocar o seu serviço, né, Eurípides? Se você faz um serviço diferenciado, o Copromax do Lemos, o Copromax do Lemos também é um exame muito bem feito, também ele só é feito particular. Mas né, esse do Rio, eu esqueci o nome desse instituto, e o Copromax do Lemos. Agora é a questão assim, né? O que não dá, às vezes os pacientes vão fazer, faz o preparo, faz, e quando vem o resultado está incompleto. É complicado. Mas aí, por exemplo, se você tem pedaço de comida mal digerida, Eurípides, para mim é falta de mastigação, porque por mais que a pessoa produza enzima, a gente não quebra a celulose. A gente tem dificuldade para digestão de amido. Então, assim, se você não mastiga o alimento, vai sair. O seu estômago não é moela, não é? Verdade. Às vezes a pessoa fala assim, o milho sai inteiro. Claro que sai, você não é galinha. Galinha que tem moela, galinha que tritura aquele negócio ali nem sei onde fica a moela, no pescoço, né? Não sei onde fica a moela. Acho que é no pescoço. Galinha, você não é vaca, né, que tem 2 estômagos para poder fermentar. 4 estômagos. A vaca tem. 4 estômagos para poder fermentar aquele tanto de mato. Então, assim, gente, se você não mastiga mato, se você não mastiga semente, ou se você não mastiga uma coisa rica em amido e celulose, vai sair inteiro no seu cocô. Verdade. Isso sem contar a carne também, né? Que o pessoal às vezes, eu não tenho uma boa digestão de carne. Você não está mastigando ela direito. Você não está produzindo suco gástrico para ajudar na hidrólise dela, na digestão dela. Você está com pouca enzima digestiva, seu pâncreas não está produzindo as proteases de forma correta. Você está com disbiose, você está com a desnutrição, que a desnutrição, com o tempo, você diminui a produção de enzimas, gente. Então, você vê que é tudo intercambiável, né? Tudo funciona com a cadeia, né? Tem uma cadeia de funcionamento que se trava uma, ferra tudo. Ferra tudo. E aí você vê lá, tem presença de tecido conjuntivo nas fezes. Tecido conjuntivo não é para estar presente nas fezes. Se está presente é porque está faltando ácido no seu estômago, né? E aí, é como você falou, intercambiável. Faltou ácido no estômago, daqui para baixo vai estar tudo mal digerido. Porque o ácido, gente, é sinalização química. O nosso estômago, o nosso intestino, é tudo assim, sinalização química. Mudou o pH, acontece alguma reação. Então, assim, se na verdade o pH não desce ácido para o seu duodeno, não vai acontecer reação nenhuma, porque o intestino ele não vai reconhecer a sinalização química, né? Então, assim, se eu não começo a digerir lá no estômago, quando ele cai lá, os receptores do intestino, ele percebe ácido graxo, percebe aminoácidos. Então, se eu não começo a ter essa pré-digestão no estômago, os sinalizadores vão ficar meio... É como se ficasse meia bomba, né? Não tá percebendo muito para poder jogar o suco pancreático, para poder a vesícula contrair, né? Então, assim, é sinalização química, é sinalização. A colecistoquinina não é produzida corretamente se não chegar ácido ali no... Não. E gordura também. Que aí a vesícula não contrai, vesícula não contraindo, vai vir o quê? Pedra na vesícula. Que aí essa onda do light, do diet, que tira gordura, fez essa febre de pedra na vesícula, que é o que a gente mais opera, né, Ana? Exatamente. Não é gordura que causa pedra na vesícula, né? Não é.
E você fez um post muito legal também sobre a questão das deficiências de gordura, né? Eu achei fantástico. Que você fazer, ao invés de evitar o consumo de gordura, você fazer na forma emulsificada, né? Essa é a função. A vesícula, ela é um saponáceo, ela é sabão, ela quebra essas gotonas de gordura para facilitar a digestão. Então, se você tem algum problema de disfunção de esfíncter de Oddi, e, gente, vamos lá, não tem uma só causa. Se você é obeso, se você tem excesso de estrogênio, a vesícula ela tem receptores para hormônios, então se você tem um excesso de estrogênio, uma baixa de progesterona, é a progesterona que vai ajudar o relaxamento do esfíncter de Oddi para poder... Desculpa, do de Oddi não, lá de cima, do Oddi aqui embaixo. Para poder haver essa expulsão da bilis da vesícula biliar. Então, pessoas que são obesas, ou, né, às vezes a gente pensa assim, obesidade nos super obesos. Não, se você tem esse tecido adiposo, visceral, se você está produzindo estrogênio em excesso, fitoestrógeno, você tem uma predominância estrogênica com relação à progesterona. A sua vesícula ela não vai contrair. Você faz uso de anticoncepcional, a sua vesícula ela também não vai contrair de forma eficaz. Esses movimentos é um balé, uma dança. Então, para poder ter a expulsão, são várias cadeias de músculo. Se a daqui aperta por conta da colecistoquinina, mas a daqui não relaxa, então o conteúdo não sai. Exato. É uma dança isso, é uma sinfonia, uma orquestra, tem que estar tudo em harmonia, tudo tocando no seu... Não, o sistema digestivo é muito lindo, é tudo, vamos dizer, né? A gente vê a perfeição de Deus nisso, não tem como não enxergar que a criação é realmente perfeita, né, Ana? Perfeita. Gente, a criação é perfeita. Existe até a teoria, olha só, existe a teoria de que porque o nosso trato digestivo ele é caro. Você produzir, como você falou, pessoas desnutridas não produzem enzimas digestivas porque isso é caro, é energético, é dispendioso. Então você tem, antigamente, os ruminantes, os gorilas, eles tinham um estômago enorme. Enorme, o estômago, o intestino, era preciso muito suco digestivo para poder você fazer essa digestão, e por conta disso não sobrava energia para o cérebrozinho desse tamanho, intestino enorme. Nós humanos, nós temos um intestino pequeno, um processo concentrado, eficiente. E aí o que aconteceu? Com a energia sobrou para as nossas funções cognitivas superiores. Então, assim, na verdade, é tudo tão lindo, não tem como não se apaixonar, né, Eurípides? Não tem como, isso é lindo demais. Quanto maior o nosso cérebro, porque os que mais gastam energia é cérebro e trato digestivo. 30% das nossas calorias basais, elas são gastas no trato digestivo, para a produção dos sucos. Tudo isso é feito então, você até vive, até absorve, mas se você não está, se você está subnutrido, vai ter uma produção aquém, você vai absorver menos, e aí é o ciclo vicioso, né? Aí tem que pensar na conexão intestino-cérebro, aí vem depressão, vem ansiedade, porque não está chegando os neurotransmissores que tem que chegar corretamente ali pelo nervo vago. Então pronto, gente, é tudo interligado, é só questão de estudar um pouquinho que não tem como não apaixonar. É tudo interligado e é tudo lindo. Isso porque a gente ainda nem começou a falar do coprológico. A gente podia marcar uma live só sobre coprológico, porque realmente Pronto, não, já tá marcado. Eu quero até, é o que eu falo, eu sou egoísta, eu quero aprender com os meus convidados, sabe, Ana? Então... eu estou aprendendo aqui com você, eu chamei você porque, gente, o Eurípides, ele é especialista nessa função motora digestiva, né? Então, assim, para vocês verem, a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, porque as pessoas precisam conhecer. Vocês não devem se conformar com o intestino funcionando meia bomba. Exato.
não é? É que Eu falo a máquina é perfeita, a gente tem que pôr ela para funcionar de forma perfeita. Eu já fiz um post também, muito antigo esse, no começo, quando eu estava, mostrando como se fosse uma linha de produção, o intestino ali, sabe? Se falhar a produção de cima e embaixo, não vai funcionar. não vai. É como um trem. O trem, se um vagão descarrilha, o trem inteiro vai barranca abaixo. É igual a Não tem como. disbiose, Ana. Com essa teoria do Dr. Jean dos 3 compartimentos, a pessoa pode ter uma disbiose em mais de um compartimento. Mas se eu não Claro, melhorar o imediatamente acima, não adianta eu tratar o de baixo. exato. E o que eu tenho visto, assim, de forma constante começou ou por uma questão de intolerância, uma intolerância alimentar mal resolvida desde sempre, né? Uma intolerância, ou começou por excesso de comida nesse trato digestivo, porque aí ultrapassa a capacidade de digestão, ou começou por uma falta de produção de ácido no estômago. Exato. O início é um desses três. E aí é por isso que as pessoas falam: ah, mas eu já tomei probiótico e não adiantou nada. Vai fazer cocô caro. Faz cocô caro, porque não corrigiu aonde começou realmente o processo. Às vezes, gente, não dá para descobrir onde começou. Às vezes é um, dois, três fatores ao mesmo tempo. Exato. Por Mas isso que é um tratamento demorado, tem que ter paciência, tentativa e erro. A pessoa que quer solução imediata não vai resolver, não adianta. Então, vai ficar com essas pílulazinhas mágicas aí, melhorando meia boca. E para quem quer se tratar, se conhecer, é uma coisa de 3, 4, 5 meses. Não é uma consulta que eu vou conseguir te resolver, não. exatamente. Aí alguém já perguntou a dica de probiótico. Exato. Não, não Aí, é o que a gente está falando. Probiótico não trata intestino, gente. Dica de probiótico para mim é comida com fermentação natural. Por exemplo, você pode inserir na sua dieta comidas com fermentação, não é isso, Eurípides? Você exato. Aí tá a Eli aí que não deixa a gente mentir, né? Sobre o kefir, por exemplo, que a Eli é especialista em kefir, é e ali que chucrute, e aí vai. exatamente. Chucrute, kefir, um que eu tenho gostado muito, porque assim, eu não sou muito boa na cozinha. Todos os meus kefir e kombucha morreram. Já falo logo, eu não consegui produzir. Os meus morreram, deram contaminação e morreu. Eu tenho feito muito o Bit Cavais, que é aquela água fermentada de beterraba, que é só assim, beterraba, sal, água, tampa, deixa 24 horas. É o máximo que a minha capacidade culinária consegue. Eu não conhecia, ó, mais uma arminha terapêutica aí para mim. É muito fácil, viu, Eurípides? Assim, pô, eu já tentei fazer chucrute, tá, gente? Eu não dei conta, não consegui, porque são vários passos, né? Esmaga o negócio, aí faz assim, aí coloca mais, depois esmaga de novo. Eu não consegui. O meu fermentou errado, deu contaminação. Pronto. Ana, eu vou aproveitar, né? Porque com certeza eu vou colocar essa live no meu podcast. Você tem o seu, que eu já zerei ele, viu? Eu quero mais, pode mandar mais episódios. Mas essa aqui, se você quiser colocar no seu também, mas eu acho que vai ser excelente para essa sequência que eu tenho falado da saúde intestinal, sabe? Então, eu quero dicas de leituras que mudaram sua vida. Não precisa ser necessariamente da nutrição, não. Pode ser geral. Geral, assim, de todos os assuntos, Livros que mudaram sua vida. tá? A Bíblia, tá? A Bíblia é um livro que eu leio todos os dias, não tem como você sair indiferente à leitura da Bíblia. É sabedoria milenar, é sabedoria para saúde, fala de saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde do espírito. É o meu guia para casamento, para cuidar de filhos e como agir como pessoa, né? Então, assim, dentro da Bíblia, eu sou apaixonado pelo livro de Provérbios e pelo Evangelho de João. Então, assim, são os livros que
que eu leio e recomendo todo mundo a ler, mesmo que você não acredite. Eu não acredito, ou então, eu não... Não, comece a ler, vai ser uma coisa assim fantástica, tá? Eu acho que não tem como falar de qualquer outra coisa sem falar da Bíblia, tá? Então, a Bíblia é o primeiro. Outro livro, assim, que mudou muito, eu gosto muito do 10% Humano, que é sobre saúde intestinal. Acho que foi o primeiro livro do assunto que eu li e até hoje é um dos melhores. 10% Humano tem uma leitura fácil, você devora rápido, é fantástico, tá? Outro livro também que eu gosto muito, mas aí é sobre assuntos em geral, assim, assuntos em geral não, mas assunto que não tem a ver nem com a saúde, nem com a parte, é o Guerrilla Way, do Italo Marcilli, que ele fala muito sobre você servir, né, de você ser útil, de você fazer da sua vida algo que é prático, ajudar os outros da forma que você pode, todos os dias, sem esperar nada em troca. Então, assim, eu acho que é isso que tem norteado. Estamos aqui para servir, né, Ana? Exato. Não tem felicidade sem você servir, não. Não tem, nem propósito de vida. Né? Às vezes a gente pensa, eu vou lá para a África para poder servir lá, só que aqui, na terra aqui onde você está inserida, na sociedade em que você está inserida, você não serve, você não tem uma coisa prática, né? Dentro da sua própria casa, você não ajuda nem seus filhos, entendeu? Então, esse negócio de querer servir outros lá longe, às vezes tira a nossa responsabilidade do aqui e do agora. Tem mais algum livro que você esqueceu? Né, eu acho assim, é claro, né? Oi? Pronto, voltou, pode falar. Aqui. Eu acho assim que tudo na nossa vida requer persistência, constância e resiliência, né? Em todas as áreas. Então, e na área que eu gosto, assim, que o meu marido, a gente também gosta muito de estudar, que é a parte financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que ele mostra muito isso da questão. É um livro muito simples, de historinhas, inclusive é um livro até que a gente vai começar a ler com os nossos filhos, porque são crônicas pequenas, de fácil assimilação, mostrando assim que, na verdade, a nossa construção é isso, trabalhar e você saber. Não existe coisas que são rápidas, não existem coisas em nenhuma área da sua vida, seja emagrecimento, tratamento do intestino, tratamento de saúde mental, tratamento de saúde da física, não existe nada. A sua relação com Deus não se constrói de um dia para o outro. E até mesmo a questão da parte financeira também não é construída de um dia para o outro, e não é com atalhozinhos que a gente consegue construir algo. Então, eu acho que esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele é um que vale a pena ler. Excelente, só clássicos. Clássicos que realmente mudam vidas. Você, Eurípides, quais são os livros que você indica para nós? Eu ainda não fui perguntado sobre isso, né? Mas vou aceitar a provocação, vou falar assim. Vamos lá. Livros geral, tá? Eu tenho lido muitos livros, nessa quarentena aproveitei e pus em dia. Não sei se você sabe, mas a maioria das pessoas sabe, eu sou espiritualista. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nada mais é do que passagens da Bíblia explicadas no âmbito do Espiritismo. É fenomenal, tá? Mesmo que você não seja espírita, é bom que você vai ver uma outra interpretação de algumas coisas da Bíblia, tá? O livro, que esse é pouco falado, não sei se você já leu, A Dieta do Microbioma. Já leu esse livro? Não. Excelente, já está traduzido para o português, vai atrás. Esse mudou meu jeito de ver, é do Rafael Kellman, é um americano. Eu conheço. Uhum. Esse é excelente, tá? O que mais? O Pai Rico, Pai Pobre,
todo mundo tem que ler esse livro, né? Que eu li nas férias do ano passado e até hoje. E o Mente Milionária é excelente. Para você mudar isso, mudar aqueles programinhas mentais que foi introduzido pelos seus pais, para que você consiga realmente enriquecer. Porque senão, algumas ideias debilitantes mesmo, que você nem sabe que tem, que está te atrapalhando a evoluir. Gente, isso acontece em tudo, tá? Desde das ideias erradas que a gente tem com dieta, né? Desde as ideias erradas que a gente tem com hábitos de vida, desde de ideias, principalmente a gente tem que mudar esse cronograma nosso de que existe um remédio para um sintoma, desde o laxante para o intestino funcional, o remédio para você dormir, desde o hack que você vai ter para poder ganhar dinheiro, principalmente quando a gente fala em dinheiro, aqui no Brasil, uma coisa assim que a gente acha que dinheiro é amaldiçoado, dinheiro não traz bem. Exato. O livro Mente Milionária fala exatamente isso. Exato. Você foi criado, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, né? Se você é rico, você não presta. Então, é esse tipo de coisa que tem que tirar da cabeça. Tem que tirar da cabeça. E isso aí não acontece, gente, de uma hora para outra. Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente lê, mais esses conceitos às vezes demoram, porque são anos de construção. E eu não sei se você acredita, eu acredito muito na questão de você herdar da constelação familiar, né? Você herda não só os genes, né? Na verdade, tem a questão da epigenética, tem a questão de hábitos. Então, todos aqueles hábitos de família, a gente também herda. Então, às vezes, você fazer essa desconstrução não é rápido e muitas vezes é doloroso você sair dessa sua zona confortável para poder seguir adiante. Gente, Google. Põe lá, Google. 10% Isso. do ano. Quem é o autor? Vai ter. Vai ter, gente. É simples. É uma autora, na verdade. É uma mulher. Para finalizar um livro, tá? Porque, assim, quando eu estava na faculdade, Ana, eu tinha um colega que a mente dele não é desse mundo. O cara passou na USP com 16 anos, aí teve que prestar de novo, aí passou de novo. Então, ele era um cara que tinha uma mente diferenciada, tá? Tanto que depois que ele formou, ele entrou em depressão, foi até entubado, ele foi para uma vila e quis uma vida alternativa, ou seja, são aquelas almas que a gente sabe que não são desse mundo, tá? Ele virou para mim naquela época, Eurípides, eu já transcendi o espiritismo. Falei, gente, mas que diacho é isso? E fiquei com aquilo na cabeça. Hoje eu entendo o que ele falava naquela época, que tem alguns livros para quem quer e tem a mente aberta, ver umas coisas mais avançadas, aí eu indico o Robson Pinheiro, tá? Que são livros psicografados. Ele tem um livro que chama Néfilins, que vamos dizer, vai explicar até como as pirâmides foram parar ali, entendeu? Uma teoria, tá? Então você vai com a mente aberta e lê esse tipo de livro. Ele tem a trilogia do mal, que vai te explicar o mal para você entender o bem, tá? Que também mudou meu jeito de ver as coisas, sabe? É um livro denso, é muito pesado. Realmente, se você não tiver um embasamento já na espiritualidade, você não vai conseguir ler esses livros. Tanto que a trilogia do mal são livros de 600 páginas, são 3 livros de 600 páginas. Um parente meu pegou para ler, não saiu do primeiro capítulo. Falou, gente, eu não entendo, eu não consigo ler isso aqui. Para mim, está falando do grego. E é coisa que, graças a Deus, hoje em dia eu leio e aquilo ali já bate na minha cabeça de um jeito, fala, é isso, gente, não tem jeito. E para finalizar, um livro que chama Caibalion, que é do Hermes Trismegisto, de antes de Cristo, essa teoria, as 7 leis do Caibalion. Depois que você lê esse livro, você começa a encaixar essas 7 leis em tudo na vida. Você fala, gente, o Caibalion está em tudo. E quem que seguia isso? Os bruxos de antigamente eram os que seguiam o Caibalion, Raul Seixas, Paulo Coelho. Eles embasam no Caibalion para fazer os livros, as músicas deles.
Então, Perfeito. só viajando um pouquinho, né? Só para o pessoal que quer algo mais profundo, a Bíblia é bem profunda, que eu tenho lido também ultimamente, mas aí indo nessa linha aí para procurar a espiritualidade, né? E, Ana, eu Eu ia sempre per... faço uma. Pode Ah, não, falar. vai. Continua. Não, eu ia te colocar na berlinda, mas acho que você vai fazer essa pergunta aí. Deixa eu ver se é a mesma que eu ia fazer para você. Pronto. É porque eu sempre faço essa pergunta para quem faz modulação intestinal. Ah, O tá. que é a modulação intestinal para a doutora Ana Marta? Perfeito. É uma excelente pergunta, tá? Para mim, é o seguinte: não tem como a gente ter uma visão, apesar de sabermos da importância das bactérias, não tem como a gente ter uma visão colocando a bactéria no centro da nossa vida. Na verdade, as bactérias, elas são tão saudáveis quanto o nosso ambiente intestinal é saudável. Então, na verdade, a modulação intestinal é um ambiente saudável e esse ambiente saudável vai favorecer esse florescimento dessa microbiota saudável. Então, para mim, é dormir bem, comer bem, lidar bem com seus pensamentos e o seu estresse, e você ter uma prática de atividades físicas constante e ter um viver de comunidade significativo. Então, não tem como eu colocar, tipo assim, muito mais, gente, muito mais do que você descobrir qual é o melhor horário para você tomar aquela cúrcuma, ou se ela é acompanhada com qual porcentagem de pimenta preta para aumentar a biodisponibilidade da cúrcuma. Sabe? Mas você tomar aquele shotzinho, você descobrir exatamente a energia que você gasta tentando fazer esses acertos, ela é muito grande. E é muito mais. Existe a diferença entre eficácia e eficiência. Eficácia é aquilo que te dá um resultado que você procura. Já a eficiência é o caminho mais rápido, menos dispendioso, que te dá o resultado com eficácia. Então, o que é mais eficiente? Mais eficiente, muito mais eficiente do que você comer para alimentar bactérias, é você comer para reduzir inflamação intestinal. E como que você faz isso? É muito mais eficiente você retirar da sua dieta aquilo que te faz mal. E todo mundo sabe o que é que faz mal. Açúcar, óleos vegetais, farinhas, industrializados, xenobióticos. Então, assim, você fazer essa remoção do que é o lixo, do que é o inflamatório, é muito mais, te dá um resultado muito mais rápido, muito mais barato do tipo de tempo e de energia do que você descobrir qual que é, quantas colheres, quantas gramas de cúrcuma eu acrescento com quantos pimentinhas pretas. Excelente, excelente. Eu sabia que não ia ser diferente, não, você falar de modulação para a gente. Para fechar, eu sempre peço para o convidado também falar um pouco dos seus projetos atuais, como te encontrar, para o pessoal estar encontrando você. Perfeito, né? Assim, o Instagram é a forma que eu tô mais. Não tem como a gente estar sempre muito ativo em todas as plataformas, né? Então, o Instagram, onde eu tô mais ativa, é Ana Marta Moreira. Né? Hoje, atualmente, eu moro em Teresina, Piauí. Até agosto, 31 de agosto, estarei atendendo por telemedicina. Só que né, que é o que foi liberado. E se provavelmente semana que vem eu tenho um curso sobre saúde intestinal, principalmente para leigos, onde eu falo justamente sobre isso, sobre os passos, o passo a passo, que é para recuperar essa saúde.
né, colocando em ordem de prioridade justamente aquilo que a gente falou. Existe uma ordem de prioridade, não adianta eu começar com o probiótico aqui, sendo que se eu ainda não corrigir a minha alimentação aqui. Então, nesse curso eu faço um mapa, um guia prático, rápido e facilmente aplicável na nossa vida, onde eu falo sobre o passo a passo para poder fazer a reestruturação intestinal. Né? O nome do curso é A Primeira Defesa. Provavelmente eu vou estar lançando ele na semana que vem. Excelente. Tudo dependendo Quer finalizar? do tempo aí que a pequena vai deixar para eu poder fazer isso. Hoje ela te deu sossego, hein? Deixou você ficar um tempão comigo. Ela tá ali com o pai, com o marido. Pronto, que eu ouvi a live que você fez com a, não sei se foi com a Vânia ou foi com a sócia dela, Foi com a Vânia, Clínica do Intestino. Foi com a Silvia, que ela... Silvia, isso. Os primeiros que ela 15 ficou minutos, participando. os primeiros Excelente. 15 minutos foi com ela. Excelente. Quer uma pergunta final para mim, já que foi realmente um bate-bola? Na verdade, eu ia te perguntar isso, quais são os hábitos, né? Ou a frase que norteia assim, como conquistar a questão da saúde, né? O que é a saúde para você? Pronto. Não preciso nem negar para você que a frase para mim disso é que a saúde começa no intestino. Se você não tem um intestino saudável, não tem jeito de ter nada saudável em você. E a modulação intestinal que a gente pratica é justamente para guiar o paciente para essa saúde, mas não é para criar um vínculo para a vida inteira. Ele aprende e vai tocar a vida dele. A ideia é essa. Nem que demore 1 ano, mas o paciente sai com a cartilha, o paciente só vai errar se quiser. E a gente... você, a gente erra, sim, quando a gente quer. Eu como um docinho de vez em quando, mas eu sei a consequência disso. Então, não é errar mais na ignorância, é errar sabendo que está errando. Né? Você aprende a fazer as escolhas, Eurípides, e acaba até que você escolhe, tipo assim, você não escolhe errar com um doce qualquer, né? Você prefere qualidade, não é isso? Exato. Seria isso. Perfeito. Então é isso, gente. Mais tarde, engraçado, você falou do LPF, né? Eu também tenho uma fisioterapeuta aqui, que mais tarde eu vou conversar com ela também sobre o LPF, né? Sobre essa técnica hipopressiva para funcionamento. Eu falei ontem, eu nem conhecia direito a técnica, sabe? Foi excelente. E saber que ela está em Goiânia, está aqui pertinho, que faz por telemedicina também, sabe? É fenomenal. Então é isso, a gente igual a Eleni, tudo bem? Botou aqui mesmo alimentando corretamente, o intestino funciona com lentidão. Então, gente, não perca também, vá ver essa live do Eurípides e também não perde a da Débora, que a gente vai falar mais tarde, sobre isso, sobre os exercícios justamente que ajudam a colocar esse intestino para movimentar, né? Então pronto. Ana, gratidão sempre, fica com Deus e carpe diem. Amém. Tchau, gente. Bom domingo.